Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você em mais uma EBD abençoada, nesse domingo, dia 26 de abril do ano de 2020. Juntos nós estamos para crescermos mais em conhecimento e graça da parte de Deus através da sua palavra. Nós estamos estudando nesse trimestre, através de uma revista virtual, a vida do apóstolo Paulo. E temos visto, querido, ao longo de todas as lições, a conversão desse homem de Deus, ele como apóstolo, e também os grandes feitos realizados por ele através do seu ministério, através do seu apostolado. Nós vimos na primeira lição que Paulo foi um homem importantíssimo junto dos discípulos para a propagação, para a explosão do Evangelho de Cristo. Porém, ele perde somente para Jesus Cristo de Nazaré, porque com Jesus, não houve e nunca haverá ninguém mais importante, mais enfático do que o nosso único Senhor. Paulo, então, ele se concentra o seu ministério, ele concentra o seu ministério na propagação do Evangelho de Cristo. É um homem muito utilizado por Deus para que o Evangelho chegasse, inclusive, até nós hoje, os gentios. Na lição da semana passada, nós estudamos sobre lei e graça e vimos como a salvação ela sempre foi através de Jesus. Isso ficou bem marcado em nossos corações, não é isso, irmãos? E hoje a nossa lição é a de número 4 e o tema dela, o Cristo cósmico, uma lição bíblica baseada nos capítulos de 1 ao 3 de Efésios. Então, você já está com a sua revista virtual em mãos, as suas anotações. Também te sugiro que abra a sua Bíblia nesses capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Nós vamos estar usando alguns versículos que há de nos explicar o que seria esse Cristo cósmico. Tudo bem, meus queridos? Antes de nós entrarmos propriamente na lição, eu gostaria de te dar um panorama de como foi escrito e a quem foi escrita essa carta aos Efésios pelo apóstolo Paulo, para que a gente possa entender mais claramente o teor da nossa lição. Queridos, a igreja de Éfeso, localizada, a igreja de Efésios, localizada em Éfeso, uma grande cidade, não era um local pequeno, Paulo, ele, em uma das suas viagens missionárias, ele vai para essa região muito grande e ali implanta a igreja de Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia, Éfeso era uma cidade naquela época já com 300 mil habitantes. Era uma cidade muito religiosa, Ali estava um templo da deusa Diana, onde proliferava a idolatria, A idolatria era o forte em Éfeso. Tanto que ali, queridos, o que movimentava economicamente aquela cidade, aquela rica cidade, era o turismo religioso devido a esse grande templo. Depois que o apóstolo Paulo, então, ele deixa a igreja implantada em Éfeso, após os seus 3 anos morando por ali, ele deixa como líder da igreja local Timóteo, que é a pessoa que recebe essa carta do apóstolo Paulo. Outra curiosidade, quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele está preso em Roma. Então, uma carta que Paulo fez na prisão, assim tentando animar, com o intuito de exortar os queridos irmãos que estavam em Éfeso. Compreendido, irmãos? Então, Éfeso não era um contexto religioso fácil de se lidar. Muito pelo contrário,
Ali a idolatria ela proliferava, era muito grande, ela era muito extensa, por isso o cristianismo ele tinha embates fortes contra a idolatria. Marquemos isso em nosso coração então. Uma grande cidade idólatra, né, da deusa Diana, vivia do turismo religioso. Então, queridos, Paulo ele escreve essa carta à igreja em Éfeso, não é isso? E o que Paulo deseja anunciar? Na semana passada, nós vimos que ele anunciou a essa igreja que a salvação ela pela graça, só era salvo aquele que cresce em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para o início, então, da nossa quarta lição, eu quero analisar com você, querido irmão. A única função da nossa salvação é nos livrar do inferno? Nós somos salvos para sermos livres do inferno? Queridos, nós vamos ver nessa lição maravilhosa que o objetivo é muito mais amplo. E a nossa lição na revista começa com a seguinte frase. A seguinte frase dá início aí à introdução. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. É a primeira frase. Queridos, a obra de Jesus, a salvação pela graça, ela não veio somente no intuito de nos livrar da perdição, de nos tirar do fogo eterno. Mas, pasmem vocês, é muito mais amplo, muito mais amplo. Jesus, querido, ele é o nosso Salvador no intuito de nos fazer retornar ao projeto inicial de Deus, do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E é isso que o apóstolo Paulo, ele escreve a essa igreja, ele nos exorta hoje em dia que nós possamos entender o objetivo da obra de Jesus não é somente livrar-nos do inferno, mas amplamente nos fazer parte daquele primeiro plano, do primeiro propósito do nosso Deus. Quando nós falamos o Cristo cósmico, nós queremos dizer exatamente isso, a amplitude, a grandiosidade do projeto de Deus. Cósmico significa espaço universal, ou seja, Jesus é amplo, ele sempre existiu, sempre existirá, sempre esteve dentro do contexto do projeto de Deus salvífico. Ele era antes, ele é agora e ele será depois também a resposta de Deus à humanidade. Queridos, nesse capítulo 1 de Efésios, eu quero abordar alguns versículos com os irmãos que não está na nossa lição propriamente dita, mas que são muito importantes para a nossa compreensão. Apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 15 de Efésios 1, ele faz uma oração a Deus, uma oração. E eu quero ressaltar com os queridos alguns pontos dessa oração de Paulo para que nós possamos entender o plano, o projeto inicial de Deus para conosco, para com a sua humanidade. Primeira parte da oração de Paulo, versículo 17 de Efésios 1, diz o seguinte: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, queridos, como que Paulo, ele começa a sua oração pela igreja em Éfeso, por nós que somos a igreja de Jesus. Ele roga ao Pai de Jesus Cristo, Deus glorioso, que abra o espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos compreender o plano perfeito de Deus. Aquilo que antes de termos a sabedoria divina, aos nossos olhos fica nublado, aos nossos olhos fica escondido. Quando Paulo faz essa oração, ele nos diz
Ele nos diz que nós tenhamos, através de Jesus, o espírito de sabedoria. O que seria isso, pastor? O espírito de sabedoria e de revelação. É que nós possamos olhar as situações da ótica de Deus para conosco e não da nossa ótica humana e falha para com Deus. Quando nós olhamos da ótica de Deus para conosco, nós vemos perfeição. Quando nós olhamos da nossa ótica para com Deus, com a ótica humana, nós começamos a ver falhas e esmorecemos na nossa fé. Que oração importante do apóstolo Paulo, que seja aberto os olhos, que seja aberto o espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos conhecer o real projeto de Deus. Aleluia. A segunda parte dessa oração está no versículo 18. Vamos ler? Versículo 18 de Efésios 1 diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha só como que Paulo ele clama pela sua igreja, que os olhos do coração, e quando nós, queridos, na palavra de Deus ouvimos falar sobre coração, nós estamos nos referindo, ou a palavra de Deus se refere, à mente, a capacidade mental de analisar, que seja aberto os olhos da mente para que nós possamos compreender qual é a verdadeira esperança. E a nossa esperança ela não pode ser pequena. A esperança diante daquilo que nos foi prometido. E esse versículo 18 fala da gloriosa herança. Temos uma herança prometida. Olha a preocupação do apóstolo Paulo, que fosse aberto nossos olhos, para que nós possamos não perder a esperança na herança que havia nos sido prometido. Olha bem, o projeto de Deus muito mais amplo. Jesus Cristo cósmico universal. Não é uma coisa só para essa vida, só para o passado, só para agora, mas também o é para o futuro. A herança que nós vamos receber gloriosa, como diz o texto, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Queridos, que delícia! Nós teremos o direito à vida eterna através da salvação em Cristo Jesus, porque fazemos parte desse projeto de Deus. E a oração é que nós sejamos iluminados para que possamos não perder essa esperança. A terceira oração, a terceira parte da oração que Paulo faz, está nos versículos 20 a 23. Vamos ler junto? 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, falando de Jesus Cristo. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo pede então, queridos, no versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo. Ele pede poder para a igreja de Jesus. Que poder é esse? Que poder é esse para os crentes? Que força poderosa é essa para a igreja que está nessa terra? Qual é a esperança da igreja? Tem resposta? Sim. Quem é? É Jesus Cristo cósmico. O Jesus Cristo que está além
acima de todas as coisas e é o único Senhor. O texto que nós lemos diz, queridos, que toda autoridade, poder e domínio foram dados a Ele pelo Deus Pai. Então, queridos, na verdade, o significado da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não tem poder algum se ela não for cristocêntrica. Se Cristo não estiver no meio, se tudo que envolve uma igreja não focar, não culminar na obra de Jesus, salvadora de Jesus, a igreja ela perde o seu valor. A igreja precisa ser cristocêntrica, Cristo no centro. Por quê? Porque toda autoridade e poder foi dado por Deus a Jesus Cristo nesta terra. Essa então, queridos, é a nossa introdução para que nós possamos entender o panorama a quem Paulo estava escrevendo, a uma comunidade, a uma sociedade idólatra, e agora ele exalta a pessoa de Jesus como sendo o eixo de todas as coisas. A igreja em Éfeso, para existir, ela precisava ser cristocêntrica, livre de toda idolatria. Queridos, tópico 1 da lição, então, diz Cristo, autor e sustentador da criação. Vou repetir, tópico 1, Cristo, autor e sustentador da criação. Na nossa revista, há uma frase nesse tópico que diz o seguinte: o pecado alterou as relações do homem com Deus. Pelo pecado, o mundo ficou em desordem. Olha que tristeza. Realmente, nós vimos no Éden, no Gênesis, como tudo aconteceu. Deus fez um plano perfeito, de um mundo perfeito para que o homem pudesse habitar. Porém, o pecado surgiu ali. E esse pecado, essa desobediência humana surgindo no jardim do Éden, coloca o mundo, o projeto perfeito de Deus, em desordem. Há um caos, né, que acontece ali sobre o mundo perfeito de Deus. E como, a partir desse evento, querido, do surgimento do pecado nessa terra, como que nós passamos a sofrer? Mas o projeto de Deus inicial não era que houvesse nenhum tipo de sofrimento. No Éden não havia sofrimento, começou a existir por causa do pecado. Aí começamos a enfrentar as enfermidades, começamos a enfrentar os desastres da natureza, como os terremotos. Queridos, Deus ele implantou, né? Surgiu as plantas, surgiu as árvores frutíferas no Éden. Com a chegada do pecado, até isso foi mudado. Começou a nascer ervas daninhas, coisas prejudiciais ao homem, tudo sendo fruto do pecado. Saímos do mundo de Deus pelo projeto do pecado. Saímos do mundo de Deus com o projeto do pecado, pela desobediência. Talvez você esteja me perguntando, que triste, pastora, o que aconteceu? Mas isso tem retorno? Isso tem conserto? Esse projeto inicial perfeito de Deus, onde não haveria sofrimento, não haveria dor, não haveria tristeza, tem retorno? Ele pode voltar a existir? Tem sim. E é isso que Paulo está relatando à igreja em Éfeso e para as nossas vidas hoje. O projeto inicial de Cristo, o projeto de Cristo nessa terra é fazer esse retorno do homem ao projeto perfeito de Deus. Então, a resposta, irmãos, é Jesus Cristo. A resposta ao pecado, a resposta à desobediência, a resposta à desordem, a resposta ao caos é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14.
2, 13 e 14 diz o seguinte: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o teu sangue, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Nossa, que versículos lindos! Vou até ler de novo. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da humanidade. Ah, queridos, se o pecado veio ao mundo para pôr essa barreira, para levantar o muro da inimizade entre o homem e Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, naquela cruz, participando do projeto de Deus, ele derruba, ele desmonta o muro da inimizade, permitindo o nosso retorno ao projeto inicial de Deus, ao projeto perfeito do plano e do propósito do nosso Deus. Cristo, ele é autor e ele é sustentador de cada um de nós, de toda a criação. Preste atenção, irmãos, pela cruz, Jesus Cristo, ele abre as portas para que nós possamos retornar sem barreira, sem muros da inimizade ao projeto de Deus. Vou ler a parte B do versículo 16 também, que diz assim: por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Pecado é a inimizade do homem com Deus. Mas pela salvação, pela graça, pela morte na cruz de Jesus Cristo, ele destruiu a inimizade do homem com Deus, nos fazendo retornar ao projeto cósmico. O mundo de Deus é o segundo tópico da nossa lição. Fiquem tranquilos, hoje a nossa lição é bem rapidinha. O novo mundo de Deus. O novo mundo de Deus, o tópico 2 da nossa lição. Em Cristo, olha que afirmativa linda. Em Cristo, nós estamos voltando para casa. Vou repetir. Em Cristo, estamos voltando para casa. Que casa é essa, pastora? O mundo perfeito de Deus. O lugar que nós nunca deveríamos ter saído, irmãos. Que era o Éden, o plano perfeito. Em Jesus, nós podemos fazer o caminho de volta. A reconciliação com Deus. O que perdemos com a queda nos é devolvido em Cristo. O que nós perdemos com a queda, que foi a proximidade, a amizade, a paz com Deus, a salvação em Cristo, isso nos é devolvido. O direito de viver no mundo perfeito de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, voltando para casa, voltando ao projeto de Deus, quando cremos em Jesus Cristo, nessa obra reconciliadora do Jesus Cristo cósmico, que sempre existiu e sempre existirá, e é a causa de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós estamos fazendo o caminho de volta. Tópico 3 da nossa lição: qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus? Qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus? Volte um pouquinho, por favor, e nós vamos ver Efésios 1, 21 e 22. Vamos ler novamente? A gente já leu, mas é tão precioso que precisa ser analisado. Qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus? Efésios 1, 21 e 22 diz assim: muito acima do governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23.
que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Qual é o nosso lugar? Onde é que eu preciso viver agora, para que eu possa aprender a retornar para o caminho do lugar que eu nunca deveria ter saído, o plano perfeito de Deus? Nesses versículos está revelado, irmãos, o privilégio de vivermos e sermos, principalmente sermos, a igreja de Cristo. Esse texto diz que toda autoridade foi dada a ele. E ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ouça bem, o nosso privilégio não é pequeno. O nosso privilégio através da salvação em Jesus é grandiosíssimo, grandiosíssimo, querido. Nós somos o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso lugar é fazermos parte do corpo de Cristo como privilégio único da igreja de Cristo. Na igreja, irmãos, igreja não é só cantar. Igreja não é só adorar. Igreja não é só louvar. Igreja, queridos, é fazer parte do grande projeto de Cristo. A nós foi dado o privilégio de sermos em Jesus a autoridade, o domínio. Nós fazemos parte do projeto de sermos o corpo de Jesus Cristo. Está escrito assim na nossa revista e essa é a minha última frase. A igreja hoje ela é militante. Nós, como corpo de Cristo, estamos militando nessa terra, guerreando para mantermos a nossa fé de pé, alicerçados em Jesus Cristo de Nazaré. Mas em breve ela será uma igreja triunfante. O que isso significa, pastora? O cume de todas as coisas, o ápice de todo o projeto de Deus. Nós de volta em casa, a perfeição, a eternidade no céu. Sinta-se um privilegiado, querido. Sinta-se um privilegiado, meu irmão, porque além de sermos salvos em Jesus pela graça, somos parte do projeto de Deus e somos o corpo de Jesus Cristo nessa terra. Concluo deixando mais um versículo para você, Romanos 8:37. Romanos 8:37. Em Cristo somos mais do que vencedores. Igreja de Jesus militante, Igreja de Jesus triunfante, somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Ele é o ápice da nossa fé. Deus te abençoe, querido irmão e querida irmã, em nome de Jesus.